Roboão, então, ele não reina também sobre o reino unido de Israel. Ele vai reinar somente sobre o reino do sul, sobre o reino de Judá. Porque quando o seu pai morre, ele dá ouvidos aos seus conselheiros mais jovens que cresceram com ele e despreza o conselho dos anciãos de Israel. E com base nisso, o povo se revolta e conclama, constitui o Jeroboão como rei das 10 tribos do reino do norte. E aí então se dividiu reino do sul, tendo como primeiro rei Roboão, e o reino do norte, com 10 tribos, tendo como rei Jeroboão. Nós aqui, nesse momento, devemos nos atentar para o seguinte: Deus estipulou algumas exigências para o rei de Israel, com base nessa liderança, porque ele seria o líder, ele seria o cabeça, ele seria aquele que conduziria o povo. Então, ele separa aqui algumas exigências para esse rei: humildade, fidelidade a Deus, obediência à palavra de Deus, justiça, um senso de justiça muito apurado dentro da nação, probidade, agir de acordo com os princípios éticos e morais aceitos em uma sociedade, probidade, ser uma pessoa equilibrada. Dentro dessas exigências está também o fato de que este líder não poderia fazer acordo com outras nações, principalmente as pagãs, para que não fosse corrompido os desígnios de Deus em relação à população hebreia, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, tudo aquilo que foi passado através de Moisés. Mas o povo então não deu ouvidos ao que Deus havia estipulado, e então Deus também permite que ocorra esta confusão no meio do reinado de Israel para cumprir a palavra que havia liberado sobre Jeroboão, que Jeroboão seria príncipe das 10 tribos. Nós observamos aqui, meus irmãos, que o Senhor, desde o início, queria ter um contato direto com o povo, rei para os seus súditos, o líder para os seus liderados, o criador para a criatura, o pai para o filho. Mas o povo quis quebrar este pacto com Deus, tentando estipular então um rei, levantando um rei para si, um rei terreno. Quando nós observamos isso, é válido dizer também que dentro destes parâmetros sobre a posição do rei no que diz respeito à liderança, havia o plano salvífico de Deus para a humanidade, porque Deus separou um povo para si, para reconciliar consigo mesmo a humanidade. Mas o povo de Israel, ao contrário disso, andou a passos largos, longe do propósito central de Deus. Nós observamos que os reis, depois da divisão dos reinados, o reino unido de Israel teve 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Os reinos separados após a divisão são o reino unido de Israel com Saul, Davi e Salomão, e depois o reino do sul com Roboão como primeiro rei e o reino do norte com Jeroboão como primeiro rei. O reino do sul, o reino de Judá, teve 19 reis ao longo da sua história. E Ezequias foi o 12º rei. O reino do norte teve 18 reis em toda a sua trajetória e Acabe foi o 6º rei na sucessão. E nós vamos, de acordo com a sugestão da revista, tratar exatamente desses 2 personagens, Acabe e Ezequias, observando do ponto de vista da liderança, de acordo com o que Deus estabeleceu para o seu povo. Dentro dessa realidade, eu quero elencar aqui as características de Acabe
e as características de Ezequias, porque são totalmente opostos em caráter, personalidade, espiritualidade, condução do povo, liderança, política, social, economia, são extremamente opostos. Para começar por Acabe, lá em 1 Reis, no capítulo 18, nós vemos uma conversa entre Elias e Acabe. E Acabe, ele diz que ele classifica Elias como perturbador de Israel. Mas nós observamos que Elias responde a Acabe de uma maneira bem dura, dizendo que ele e a sua casa eram os perturbadores de Israel. Por que Acabe e sua casa eram perturbadores de Israel? Primeiro, porque Acabe, ele casou-se com Jezabel. E Jezabel era devota de Baal. Quando ele se casa com Isabel, ele institui então dentro de Samaria altar para Baal. E ao criar o altar para Baal, ele edifica um altar também e adora a Baal. Como se não bastasse, ele também induz o povo a adorar a Baal. Nós vemos no evento do Monte Carmelo que Elias é duro no discurso ao povo de Israel, quando ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, adorai-o, se Baal é Deus, adorai-o. Porque o povo estava obstinado e havia sido induzido por Acabe a adorar a deuses estranhos. Baal tem como figura um touro com a sua genitália bem avantajada para simbolizar força e fertilidade. Então, Acabe estava totalmente desvirtuado, totalmente fora do propósito de Deus. Acabe estava totalmente voltado para as coisas da terra e totalmente alheio ao que Deus havia ordenado a Jeroboão. Acabe, ele, além dos pecados de Jeroboão, ele ainda agregou alguns à sua própria identidade. Jeroboão criou uma falsa religião dentro de Israel, criando um templo dentro de Samaria e também criando novos meios de adoração. Mas Acabe foi pior. A Bíblia diz que Acabe ele foi pior do que todos os reis que o antecederam. Então, Acabe foi um homem totalmente obstinado. Fora isso, ele matou e roubou um inocente. Os irmãos se lembram do fato da vinha de Nabote. Este homem era totalmente obstinado. Elias sofre uma depressão por causa de Acabe. Depois do Monte Carmelo, depois de vencer os 850 profetas, depois de conseguir a manifestação de Deus diante do altar que o profeta havia criado, depois desse evento veio a chuva e Elias pensou no seu coração que aquilo pudesse converter o coração de Acabe. Mas Acabe, ele não fez nada do que Elias pensou ser o correto. Muito pelo contrário, Acabe induziu Jezabel a perseguir Elias para matar o profeta. Acabe não destruiu os altares, não restituiu o culto ao Senhor, muito pelo contrário. Depois de todos esses eventos, ele ainda matou, pelo seu desejo de ambição e cobiça, matou e roubou a vinha de Nabote. Um homem terrível, um homem que estava liderando o povo de Deus, mas não tinha qualquer compromisso com o Deus do povo que era liderado por ele. E nós devemos tomar muito cuidado, porque o Senhor também nos instituiu como líderes. Não é tão simples como muitos pensam de apontar o dedo para aqueles que compõem a hierarquia eclesiástica da igreja, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Não é.
não é tão simples assim, porque Deus nos constituiu como líderes, e eu vou falar disso mais para frente. E nós devemos tomar cuidado para não contrairmos esse tipo de comportamento que havia muito bem identificado em Acabe. Acabe contraiu pactos que trouxeram grandes danos para a população de Israel. E o Senhor a classificou como perversa, como um povo totalmente iníquo e longe da vontade de Deus. Em contradição a isso, nós temos Ezequias, um homem que no reinado do sul agiu totalmente ao contrário do que Acabe fez no reino do norte. Nós vemos Ezequias sendo levantado por Deus e Ezequias vai promover um grande avivamento no meio da nação de Judá. Ele vai restituir o culto ao Senhor, ele vai derrubar os altares, ele vai destruir aquela serpente que foi levantada por Moisés no deserto, e o povo queimava incenso àquela serpente de madeira. E então ele destrói aquela imagem, ele destrói as estátuas, ele fere os inimigos de Deus, nós estamos falando dos filisteus nesse primeiro momento. Depois ele toma Samaria das mãos dos assírios, e por fim ele obtém vitória através da oração e da humilhação diante de Deus sobre Senaqueribe. Então era um homem totalmente voltado para Deus, um líder nato, um líder que Deus instituiu no meio do seu povo, um líder que estava compromissado com os mandamentos do Senhor, com a obediência, com o culto ao Senhor. Ezequias cometeu uma pequena falha, mas quando ele foi colocado no leito da enfermidade e ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que Deus se recordou. E então Deus manda o profeta Isaías voltar até ele, até o leito da morte, e dizer que ele ainda viveria por 15 anos. Ezequias foi um homem piedoso, um homem temente, um homem voltado para os desígnios de Deus, um homem compromissado com a vontade absoluta de Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós sejamos líderes, influenciadores que estão compromissados com o seu reino, voltados para a sua vontade, interessados no seu agir e na plenitude do seu querer, identificados com a palavra de Deus e proporcionando legalidade para o agir do Senhor Jeová. Em continuidade ao nosso estudo, então, nós vamos para aquele que é a nossa maior referência de liderança. Nós observamos as falhas de um líder chamado por Deus na pessoa de Acabe. Nós vemos as falhas, nós vemos os pontos positivos de um líder no centro da vontade de Deus, através de Ezequias. E agora nós vamos tomar por referência aquele que é o maior líder, a maior referência de liderança para nós que estamos objetivando alcançar a vida eterna. O seu nome é Jesus. Jesus interagiu com todas as classes sociais. Nós vamos ver a liderança de Jesus em ação no convívio social, na sociedade. Jesus interagiu com todas as classes sociais. Primeiro, Marcos capítulo 2, versículo 16, versículo 17. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. O Senhor, ele abriu seus braços para conviver com todo tipo de classe social. Ele não estava interessado somente nos ricos, ou somente nos pobres, ou numa classe média.
Ele estava interessado em granjear para o seu reino o maior número de pessoas possíveis, porque isso é a graça. Jesus é a própria graça. Em João, capítulo 8, versículo 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Enquanto havia um povo, um público formado por religiosos que não estavam somente interessados em apedrejar a prostituta, mas o motivo real era tentar fazer com que Jesus caísse em contradição. Este público que veio, essa massa de pessoas que veio para contradizer o mestre, para tentar fazê-lo cair em contradição, eles tomaram então um exemplo daquilo que é conviver em sociedade sendo cristãos, sendo filhos de Deus. O Senhor não virou as costas para a pecadora, muito pelo contrário, ele a estendeu a mão, concedeu perdão e a colocou de pé. Mateus capítulo 8, versículo 13, e Jesus estendendo a mão tocou-o, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Até aqui nós falamos de pecadores, falamos de publicanos que eram odiados no meio do convívio judeu, nós falamos de uma prostituta e agora estamos falando de um leproso, um homem totalmente desprezado pela sociedade, um homem que não poderia estar dentro do convívio social porque era considerado imundo. Mas o Senhor o recebeu, permitiu que ele o adorasse e o curou. Atos capítulo 10, versículo 34, e abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O verdadeiro líder é aquele que consegue conviver dentro do âmbito social, respeitando as diferenças, respeitando a diversidade. Nós combatemos o pecado, mas abraçamos o pecador. Foi isso que Jesus fez como nosso líder maioral. Ele condenou e apontou o pecado, mas abraçou e recebeu todos quanto quiseram se aproximar dele. Nós, como líderes, precisamos aprender com Jesus. Dentro do reino de Deus, não é aceitável a acepção de pessoas, porque Jesus foi quem disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dando continuidade, nós vamos aqui para a área política. Nós vimos a liderança a partir do prisma de Cristo na parte social e agora na área política. Jesus não se absteve dos deveres da sua cidadania. Ele não combateu o governo, muito embora fosse um governo corrupto, fosse um governo cheio de conchavos, cheio de acordos mirabolantes, mas o Senhor não combateu o governo político da época. Muito pelo contrário, ele ensinou que os seus seguidores devessem, tanto quanto os seus algozes, pagar tributo e agir com a sua cidadania de maneira plena. Mateus capítulo 22, versículo 15 ao versículo 21, nós observamos que alguns religiosos enviam pessoas para falar com Jesus, para tentar fazê-lo cair em contradição novamente, e esses homens chegam diante de Jesus e dizem a Jesus se era lícito pagar o tributo. E Jesus responde: então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se na moeda estava a face de César, o tributo deveria ser pago. Então nós não devemos nos abster das nossas responsabilidades de cidadão. Nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos da terra e precisamos agir com responsabilidade e de maneira ampla,
abranger o assunto para que nós possamos também exercer essa liderança de acordo com o que Deus exigiu de cada um de nós. Jesus não era um ativista político, preciso que você entenda isso. Jesus não era um ativista político, tampouco assumiu posição que o indicasse como um líder político direcionado a resolver as questões de injustiça, corrupção e pobreza da época. Ele não assumiu essa posição de ser um líder político, mesmo diante de um ambiente de caos moral e corrupção, de injustiça, de corrupção e pobreza. Ele não se autoproclamou este libertador político. Entretanto, convocou seus discípulos seguidores de maneira extensiva, a igreja da atualidade a agirem respeitando a cidadania terrena. Então, entretanto, convocou seus discípulos, seguidores e de maneira extensiva a igreja da atualidade a respeitar, a agir de maneira correta como cidadãos da terra, como nós também somos. A liderança de cada membro no corpo de Cristo, para que nós possamos encerrar. Nós ocupamos no reino de Deus uma função muito privilegiada, honrada e que exige muito comprometimento de nossa parte. Paulo nos classifica como embaixadores de Cristo, como representantes diretos deste reino. Segundo Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 20. Eu, você, nós somos embaixadores do Evangelho de Jesus Cristo. Representantes desta mensagem genuína, dessa mensagem que traz vida e uma vida abundante. Nós somos embaixadores, nós somos representantes, líderes, eu e você. E você pode dizer, mas pastor, eu não sou um líder dentro da igreja, eu não exerço uma liderança acima de um determinado departamento, eu não sou pastor de igreja, eu não sou dirigente do círculo de oração. Não importa. O que o Senhor, o chamado de Deus para a nossa vida vai muito além disso. Nós fomos chamados para sermos embaixadores, para representá-lo nesta terra. Então você é um líder, haja como tal. Portanto, devemos assumir o posto de reconciliadores do reino de Deus, pois ele nos deu o ministério da reconciliação, a fim de que pudéssemos receber por intermédio do seu Espírito capacitação para anunciar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, formar novos discípulos, batizando-os todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos chamou, nos separou para sermos líderes. Assuma esta posição de liderança. Seja um multiplicador desta mensagem salvífica do Evangelho da salvação. Seja um líder onde você atua, dentro da sua congregação, seja ela grande, seja ela pequena, seja de muitos membros ou não, sendo você líder de departamento ou não, sendo pastor de igreja ou não, assuma a liderança que o Senhor lhe concedeu. Seja um líder, observando a necessidade do seu companheiro, sendo um prestador de serviço fiel dentro da obra de Deus, observando aqueles que estão ao seu lado, que carecem de apoio, precisam de uma ajuda. Esteja atento àqueles que fazem parte do seu convívio social, eles precisam ouvir uma palavra de Deus. E é você esse agente multiplicador das boas novas de salvação. Seja um líder. Observe como Ezequias. Seja um avivalista da sua época. Seja uma pessoa que luta pelos princípios da palavra de Deus, pelos valores da família. Ainda que nós estejamos em um mundo conturbado, ainda que nós estejamos num mundo onde jaz o maligno, onde as pessoas estão a cada dia se entregando à perversidade e à maldade, a uma onda de depressão, de homicídio, de suicídios, de pessoas que estão escravas de síndromes de pânico. Mas o Senhor te chamou para ser um líder
neste tempo tão difícil, para ser um aproximador, um reconciliador do evangelho da salvação. Deus conta com você. Faça isso. Seja como Ezequias, um homem que não adere ao pecado, um homem que abomina o pecado, um homem que não aceita ídolos, um homem que reaviva a sua geração, um homem que restitui o culto a Deus, que não faz pacto com o mundo, que luta contra aqueles que se dizem inimigo de Deus, e seja um representante fiel do Senhor nessa terra. Ele conta com você. Nós venceremos juntos. Avançaremos juntos em nome de Jesus. Que o Senhor vos conceda uma semana de paz, cheia da sua bênção. Que a sua mão esteja sobre você, como estava sobre o profeta Elias, e ele te dê a paz. Recebam todos a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém.